Boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Muito orgulho de fazer parte do International Eczema Council. Muito orgulhosa de estar participando da segunda vez que o International Eczema Council faz parte da RADLA. Como a professora Valéria falou, a primeira vez foi online, essa é a primeira vez presencial. Esperamos que isso se perpetue de agora em diante sempre, né? Eu acho que essa apresentação vai complementar vários aspectos da aula da professora Valéria e da professora Paula Luna. Essa apresentação vai ter 3 partes principais, um overview geral do envolvimento ocular na dermatite atópica. A segunda parte, como que nós abordamos isso a nível de serviço universitário, acadêmico. E a terceira parte, na vida real. O que a gente faz na vida real? Tá? Então, vamos começar. Esses aqui são os meus conflitos de interesse, mas nenhum que interfira com essa apresentação. Com relação à prevalência dos distúrbios oftalmológicos nas doenças dermatológicas, esse daqui é um trabalho interessante, que foi um estudo realizado por oftalmologistas em 11 países. Tá? E, dentre 6.525 pacientes avaliados nesses 11 países, a presença da concomitância de distúrbios oftalmológicos e doenças dermatológicas foi de 78,3%. E a cabeça dessa lista está a dermatite atópica. Nós temos outras dermatoses também envolvidas, mas nós temos a dermatite atópica aqui no topo da lista. Tá? Dentre as queixas mais comumente encontradas, não só queixas dos pacientes, mas de exame clínico, estão pálpebra seca e áspera, isso está presente em 93% dos casos de doenças dermatológicas, olhos vermelhos, sensação de queimação, sensação de picada, irritação como se tivesse um corpo estranho no olho, prurido, sensação de olho seco, sensibilidade, principalmente naqueles pacientes que têm a pele mais clara, e um certo desconforto ao abrir e fechar as pálpebras e queixa de visão turva também. Tá? Com relação ao prurido, que eu acho que é o principal sintoma nos pacientes com dermatite atópica, ele é classificado dependendo da área que esse paciente se queixa de coceira. Então, vocês podem ver que em vermelho seria coceira em volta de todo o olho. Tá? Em rosa, a coceira seria dentro do olho. O laranja seria no canto interno do olho. Em verde, na pálpebra superior, em azul, na pálpebra inferior. Então, vocês observem que, geralmente, o paciente se queixa de prurido no olho todo. O que acontece na dermatite atópica? Então, assim, os dados nos mostram que 40% dos indivíduos com dermatite atópica têm algum tipo de acometimento ocular. Tá? Esse acometimento ocular pode ser desde um descolamento de retina, presença de catarata, uveíte, glaucoma, ceratocone, simplesmente o olho seco, mas pode também ter presença de descamação nas pálpebras, espessamento das pálpebras, a presença das linhas da dupla prega infraorbital de Deney-Morgan, presença de ectrópio, entrópio, ptose, blefarite, às vezes tem apenas escurecimento periorbital. É muito comum ter o sinal de Hertog, que é aquela relefação da cauda distal das sobrancelhas, e, às vezes, apresenta triquíase. Tá? Muito comum, na nossa prática clínica, a associação de erupção variceliforme de Kaposi, que nada mais é do que a infecção pelo vírus do herpes simples numa pele com dermatite atópica. Então, de praxe, na nossa clínica, sempre que um paciente apresenta erupção variceliforme de Kaposi na face, especialmente perto do olho, a gente encaminha esse paciente para uma avaliação oftalmológica. Tá? Lá no nosso serviço, a gente tem um pronto-socorro da oftalmologia. Imediatamente, quando o paciente passa com a gente em consulta, a gente entra com um antiviral? Com certeza. Mas a gente encaminha imediatamente esse paciente para uma avaliação oftalmológica para avaliar o comprometimento oftalmológico pelo vírus do herpes. Tá? O que a gente mais encontra é isso daqui. Tá? A realidade do paciente com dermatite atópica é isso, é o escurecimento palpebral, uma liquenificação muito importante, às vezes tem perda dos cílios, tanto superiores quanto inferiores, e isso aqui tudo é decorrente do prurido que esse paciente sofre. Tá?
Outra situação também de alarme é assim, muito comum o paciente ter infecção estafilocócica secundária, tá? Então, vocês vejam aqui o comprometimento ocular desse paciente. Às vezes, a gente trata, interna um paciente desse tipo aqui, mas também tem que pedir avaliação oftalmológica, tá certo? Uma outra situação que nos aconteceu, esse paciente aqui, vocês podem perceber que pela palidez centrofacial, é um paciente que tem lesão de dermatite atópica. Coincidentemente, essa varicela dele acompanhava as áreas mais exuberantes da dermatite atópica, só que não pode esquecer que, assim, é raro, mas a varicela também pode dar lesões dentro do olho, tá? Então, num caso desse, também encaminhar o paciente com uma avaliação oftalmológica. Uma outra situação muito comum, vocês veem, isso aqui é uma paciente adulta, tá? E ela tem molusco contagioso. Isso aqui acontece muito com paciente que, às vezes, usa imunomodulador tópico nessa região periocular. Tá? Então, não é incomum a gente ter pacientes com molusco contagioso em área periorbital. Tá certo? Essa paciente, até que tinham poucas lesões, foi suficiente fazer curetagem dessas lesões, mas a gente, às vezes, se depara com pacientes com uma exuberância muito grande de lesões. Tá? Essa paciente aqui, eu tive a oportunidade de tirar essa foto ontem à tarde. Ela está com um quadro muito controlado da dermatite atópica. Ela está frequentando o nosso ambulatório praticamente uma vez a cada 6 meses, mas ela veio ontem pedindo uma consulta extra, porque faz 3 semanas que ela não está aguentando de ardor nos olhos, de prurido nos olhos. Tá? E vocês podem observar aqui um edema nas pálpebras. Não dá para ver muito bem, mas tem uma descamação discreta. Tá? Então, isso daqui, esse peremia de conjuntiva, então, isso daqui é uma ceratoconjuntivite atópica. Essa paciente também foi encaminhada ontem para o pronto-socorro da oftalmologia para avaliação. Por que eu chamo muita atenção de vocês para essa importância da avaliação oftalmológica? Nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho em colaboração com a clínica de oftalmologia do nosso serviço. Esse trabalho foi um trabalho muito produtivo e gratificante, que rendeu uma tese de doutorado de uma aluna da oftalmologia. Então, tem um grupo lá no HC que estuda todas as doenças de superfície ocular. Tá? Então, esse grupo ele avalia especificadamente os nossos pacientes com dermatite atópica. Então, sempre que nós temos algum paciente que a gente acha que precisa, a gente envia para esse grupo. Tá? Então, voltando naquele slide lá de todas essas alterações que podem ter na dermatite atópica, gerou esse trabalho aqui, que eu vou destrinchar um pouquinho mais para vocês o que a gente fez. A gente fez desde a avaliação clínica até uma avaliação laboratorial. E o que foi avaliado nesse trabalho? Tá? Então, da parte clínica, esses pacientes foram avaliados qual a prevalência das principais características oculares que foram encontradas nesses pacientes. Então, foi avaliado presença de eczema de pálpebra, sinal de Hertog, linhas de Deney-Morgan, ectrópio, ptose palpebral, fissuras palpebrais, olho de panda, que é aquele escurecimento periorbital, hiperemia de conjuntiva, fibrose de conjuntiva, hipertrofia papilar, neovascularização de córnea, opacidade de córnea, catarata, ceratocone. Tá? Nesse grupo, isso aqui foi um estudo piloto, vocês podem observar que o N foi só de 19 pacientes. Tá? A gente vai dar continuidade a esse trabalho de agora em diante. Então, assim, eu deixei em vermelho quais são as principais características encontradas. Está funcionando. Que foram o eczema de pálpebra, a fibrose de conjuntiva. E o ceratocone não foi tão diferente, mas eu achei que esse número estava muito elevado. Então, eu acho que é muito relevante citar aqui para vocês. Tá? Com relação à avaliação da superfície ocular, o que foi encontrado? Tá? O TBUT é o tempo de quebra do filme lacrimal. Tá? O teste de Schirmer também avalia essa produção de lágrimas, a coloração da fluoresceína e o rosa bengala. Então, vocês observem que teve um P significativo, ou seja, o tempo de quebra do filme lacrimal ele foi
menor nos pacientes com dermatite atópica. Como é que a gente interpreta isso? Isso aqui justifica o olho seco que a gente vê na dermatite atópica e esse aumento da presença da ceratoconjuntivite atópica. Tá? A coloração de fluoresceína ela foi praticamente negativa nos pacientes nos controles e positiva nos pacientes com dermatite atópica. Isso também indica diminuição da produção de lágrimas. Tá? E tanto a fluoresceína, juntamente com a coloração de rosa bengala, que também foi positiva nos pacientes com dermatite atópica e negativa nos controles, isso já nos dá indício de defeito epitelial na córnea e na conjuntiva. Ou seja, do mesmo jeito que o paciente tem defeito de barreira cutânea, ele tem defeito na barreira do olho. Tá certo? Esse trabalho aqui, a doutora Valéria já mostrou, tá? É um trabalho que a gente fez em pele. Por que esse N inicial desse projeto piloto foi só de 19? Porque depois que nós publicamos esse trabalho aqui, onde nós verificamos a diminuição da expressão de filagrina, claudina 1 na pele e aumento de IL-17, nós convocamos esses mesmos pacientes para fazer uma avaliação oftalmológica. Então, a gente queria que os pacientes fossem o mesmo e fizemos um N comparativo. Tá? Nesses pacientes convocados, além da avaliação do exame clínico, com o teste da fluoresceína, do TBUT, eles respondiam a um questionário sobre as queixas oftalmológicas mais importantes, que é o que eu mostrei lá atrás para vocês. E, a partir daí, como é que a gente coletava as células do olho? Tá? Tem muito trabalho, esses resultados na literatura, se você observa a expressão das proteínas na barreira do olho, é controverso. Por quê? Porque antigamente eles faziam biópsia do olho. Imagina o quão complicado é fazer biópsia do olho. Tá? E aí começaram a sair uns trabalhos recentes de um método não invasivo para coletar essas células do olho, e foi o que nós adaptamos para fazer esse trabalho. Então, isso daqui que vocês estão vendo, esse PF, o C, o P é porque a gente usava essa região aqui para coletar célula para fazer o PCR. Tá? O F, nessa região aqui, a gente coletava célula para fazer a avaliação da filagrina e aqui da claudina. E como é que era feita essa coleta? Era simplesmente um papel filtro. Tá? Um filtro, um papel de nitrocelulose, que eram cortados os pedacinhos assim bem pequenininhos. Com uma pinça, você simplesmente dá uma ligeira esfregadinha na superfície do olho. O incômodo é mínimo, mas não é invasivo. E, a partir daí, a gente utilizava essas células tanto para fazer imunofluorescência de filagrina e claudina 1, quanto para fazer avaliação molecular da expressão dos genes da filagrina e da claudina 1. E o que a gente encontrou aqui? Então, vocês lembram, na pele a gente encontrou diminuição da expressão de filagrina e de claudina. Para nossa surpresa, olha o que aconteceu no olho. Tá? Então, isso aqui é uma imunofluorescência. Aqui o indivíduo controle saudável. Aqui o paciente com dermatite atópica. Essa parte aqui que tem o verdinho, aqui é a expressão de filagrina e aqui a concomitância de expressão de claudina. E os gráficos com a contagem nos mostraram o seguinte: nós temos um aumento da expressão de filagrina na superfície do olho do paciente com dermatite atópica em relação ao controle, um aumento da expressão de claudina 1 na superfície ocular e um aumento na expressão genética destas proteínas também, tanto da filagrina quanto da claudina 1. Quando a gente viu esse resultado, a gente falou, meu Deus, isso aqui está certo, isso aqui está errado, porque na pele a gente está cansado de saber que tem uma diminuição. Mas essa surpresa aqui no olho realmente nos pegou, mas foi interessante. Aí nós começamos a raciocinar, porque assim, pegamos o dupilumab. Qual que é o principal efeito colateral do dupilumab? Não é um aumento de conjuntivite, de blefarite, de acometimentos oftalmológicos? Será que, então, o dupilumab não restaura essa expressão da filagrina e da claudina na pele, mas, consequentemente, aumenta mais ainda no olho? Tá? Então, essa é uma pergunta que a gente ainda não sabe responder para vocês e que a gente espera poder responder no futuro próprio. Porque esse trabalho foi feito com pacientes, independente do uso de medicação sistêmica. Tá bom? A partir daí, um outro gap que a gente tem em termos de pesquisa no Brasil, a que a doutora Valéria mesmo mostrou aquele quadradinho, que tem lá. Qual que é o perfil do afrodescendente da população pediátrica, do caucasiano, do asiático? Né?
uma pergunta que cada aula que eu fiz eu sempre perguntei, e aqui no nosso Brasil? A gente tem uma mistura absurda, tá? Esses conceitos etnorraciais aqui no Brasil são bem confusos. Os americanos nos chamam de latinos, certo? Tem a definição do hispânico, nós temos a definição do afrodescendente, mas, na verdade, nós não somos o afrodescendente puro. A gente tem o pardo, porque é a mistura do negro com o branco. Nós temos a definição do amarelo, só que nós temos aqui os asiáticos, nós temos os indígenas. Nós temos a mistura do asiático com o branco, do indígena com o branco, do indígena com o negro. Tá? Nós temos os caucasianos? Temos. Mas sabe o que é interessante no nosso serviço? A gente fez um levantamento. Tem um predomínio da população caucasiana? Tem. Tá? Só que, hoje em dia, o negro é uma minoria. A maioria é o pardo. Tá? E uma minoria também de asiático ou de indígena. E aí, a gente não tem definido aqui no Brasil muito bem. Qual que é o predomínio da expressão das proteínas de barreira cutânea conforme a nossa etnia? Então, assim, isso aqui é só um estudo piloto que nós publicamos agora recentemente esse ano, tá? Mas para vocês verem que tem algumas diferenças. Ó, se você pega o caucasiano, tem uma redução importante de filagrina, de claudina 1, de claudina 4, um aumento de L17 e 22, isso a termos de pele. A filagrina, ela é um pouquinho aumentada, mas no branco o aumento maior é da claudina 1. Tá? Vocês observem essa variação conforme aqui. Ó, o pardo tem tanto de filagrina quanto de claudina no olho, tem uma diminuição da filagrina, claudina 1, claudina 4, mais aumento de L17 do que de L22. Tá? Então, assim, a mesma coisa vai variando aqui conforme o amarelo e o negro. Por que isso é importante? Porque a gente tem as falhas terapêuticas nesses imunobiológicos. A gente precisa entender qual que é o nosso perfil aqui do Brasil. Tá? Então, assim, nós vamos tentar ampliar esse N. O ideal seria fazer esse mapeamento a nível de Brasil inteiro, que eu acho que seria muito interessante. Né? Quem sabe? A gente pode sonhar. Né? Voltando assim, antes de iniciar a terceira e última parte, que é da vida real, nós atualizamos esse ano o Consenso Brasileiro sobre o Manejo da Dermatite Atópica, tá? Incorporando já essas novas terapêuticas, tanto as que já estão aprovadas, quanto as que a gente sabe que estão em via de aprovação. O consenso já foi aceito para publicação. Eu acho que, no máximo, em 1 mês ou 2, ele já deve estar disponível para todo mundo. Mas, na nossa vida real, é o que importa ultimamente em termos de manifestação oftalmológica também. Tá? Então, antes de mostrar para vocês o que realmente a gente tem se deparado ultimamente, eu queria falar que os pacientes que eu vou apresentar para vocês, gentilmente concordaram em permitir, que são pacientes de consultório, concordaram gentilmente em permitir que eu colocasse o caso deles nessa apresentação para vocês. Tá? E também queria mostrar para vocês que, assim, a insatisfação e a satisfação de resposta terapêutica não é só do paciente, é nossa também. Eu acho que cada um que trata dermatite atópica, ele sofre junto com o paciente e se alegra junto com o paciente. Tá? Para minha sorte, eu tenho a doutora Valéria, que é a minha mentora de uma vida, que eu compartilho as minhas frustrações e alegrias, mas, felizmente, eu também encontro com outros colegas e a gente compartilha também essas alegrias e frustrações. Então, pensando nessa coisa de compartilhar, o principal problema, ultimamente, que a gente tem se deparado no consultório é a conjuntivite do dupilumab. Tá? Esse artigo ele foi publicado pelo Andreas Wollenberg, em 2018. Eu acho que é o pioneiro em descrição, ainda quando estavam sendo feitos os clinical trials de dupilumab. Tá? Esta porcentagem de presença de ceratoconjuntivite, de 25% a 50%, casa bem com aquela porcentagem que a professora Paula Luna apresentou. Tá? Só que, para vocês saberem, essa porcentagem aqui era de um centro específico, não de todos os clinical trials. Tá? Mas coincide com a porcentagem descrita mundialmente. Tá? Então, a teoria que foi feita
é que, bloqueando a IL-4 e a IL-13, você tem um aumento deste ligante que se chama OX40. Tá? A coisa mais interessante no momento é que já está sendo desenvolvido um medicamento, um imunobiológico, para bloquear esse OX40L, que já está em fase adiantada de clinical trials, já está em fase 3, chegando aqui para a gente no Brasil. Tá? Então, nesta época, a hipótese que foi feita é que, bloqueando essa IL-4 e IL-13 com dupilumab, você tem um aumento desse ligante que se chama OX40L e, com isso, um aumento dos casos da ceratoconjuntivite. Tá? Só que a gente já apresentou uma outra hipótese para vocês, que a gente mostrou que tem o aumento das proteínas de barreira cutânea no olho também. Essa conjuntivite, geralmente, é uma hiperemia geral de toda a conjuntiva do olho, mas também pode encontrar hiperemia do limbo e um lacrimejamento contínuo, que esses pacientes passam por isso. E, segundo a literatura, o tratamento é extremamente tranquilo, que você pode usar colírios à base de corticoide. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem a fluormetolona, tem esse colírio aqui, sim. Tá? Fora do Brasil, eles usam o tacrolimo colírio, que a gente não tem aqui no Brasil, e a gente usa o tacrolimo pomada oftalmológica, que também não tem no Brasil, mas a gente pega o tacrolimo e pede para o paciente passar na pálpebra. Tá? É controverso, tem oftalmo que gosta, tem oftalmo que não gosta. É complicado, mas a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar com o oftalmologista também. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns casos. Esse caso aqui, o Dr. Daniel Lorenzini, que é um querido colega de Porto Alegre, que compartilhou comigo. Às vezes a gente discute, que nem eu disse, as alegrias e as tristezas dos pacientes. Então, esse paciente aqui, ele estava tomando já dupilumab, 300 miligramas a cada 15 dias, já há 48 semanas. Quando que começou esse problema da ceratoconjuntivite? 28 dias após o início do tratamento com dupilumab, esse paciente começou a apresentar blefarite e conjuntivite. Tá? Só que até então, ok, ele já sabia que isso podia acontecer, ele estava indo super bem, ele lidava só com o uso de lubrificante ocular. Tá? Só que, mais recentemente, ele não estava mais aguentando. Aí ele começou a usar colírio à base de dexametasona. Essa foto aqui que vocês estão vendo é uma foto dessa semana. Então, essa hiperemia que vocês estão vendo de conjuntiva, tem uma blefarite, tem uma descamação palpebral, a pele bem ressecada, já é depois de uma melhora. Ele estava pior do que isso. Tá? Só que aí, perguntando a qualidade de vida desse paciente, você tem que chegar para o paciente e falar assim, você está ok com o uso do dupilumab ou você não está ok com o uso do dupilumab? Esse paciente está ok. Ele optou por continuar o tratamento, ele está fazendo acompanhamento com o oftalmologista, mas ele prefere a conjuntivite do que ter a dermatite atópica. Tá certo? Esse é o ponto. A gente tem que saber escutar o paciente também. Tá certo? Esse outro caso aqui foi o querido amigo Dr. Ricardo Romiti, que discutiu comigo, compartilhou comigo. Esse paciente também concordou em deixar a gente discutir o caso dele. Então, esse é um paciente adulto. Vocês podem observar aqui um edema das pálpebras, liquenificação, a hiperemia de conjuntiva, um prurido muito importante nos olhos. Tá? Então, esse paciente também estava fazendo dupilumab, 300 miligramas a cada 15 dias. Só que esse paciente foi encaminhado para o oftalmologista, foi tentado todas as possibilidades possíveis e imagináveis de tratamento, nada melhorou esse incômodo dele no olho. Tá? E esse paciente preferiu parar o dupilumab. Ele simplesmente respondeu que ele preferia ter uma dermatite atópica grave do que o incômodo da conjuntivite, da blefarite de repetição e tudo mais no olho. Então, assim, a gente tem que escutar o paciente, a gente tem que respeitar a preferência do paciente. Tá? Esse último caso aqui é um caso interessante. Esse é um adolescente, esse é do meu consultório. Ele é um adolescente que hoje ele deve estar com uns 16, 17 anos. O Dr. Ricardo Romiti que me encaminhou ele numa época pré-pandemia, que ainda o dupilumab não estava aprovado para uso em adolescente. Tá? O Dr. Ricardo já tinha esgotado todas as possibilidades terapêuticas com ele e, por fim, me pediu ajuda e me encaminhou.
E esse paciente, além da dermatite atópica grave, ele fazia essas infecções de repetição. Isso aqui são vários tempos diferentes, tá? Vocês observem aqui que ele estava com uma blefarite muito infectada, o corpo estava infectado, aquela ceratoconjuntivite com a hiperemia total de conjuntiva. Em outras situações, havia fissura no canto dos olhos, nas pálpebras, tá? E eu acompanhando junto com a oftalmologista. Para piorar a situação, ele teve um surto de um eczema desidrótico nas mãos e pés que eu não consegui controlar com nada. Tudo que eu pudesse tentar não funcionou. Aí eu resolvi encaminhar esse paciente para fazer fototerapia. Aí a querida colega lá de São Paulo, a doutora Rosana Lazzarini, que tem a clínica de fototerapia, acompanhou esse paciente comigo, a gente ia sempre discutindo. Ele fez 3 meses de UVB Narrowband. Sabe quanto que ele respondeu? 50%. Não resolveu quase nada. Aí eu conversei com a doutora Rosana, falei, Rosana, não vai ter jeito, nós vamos ter que fazer entrar com alguma medicação sistêmica para ele. Ela falou, espera, me deixa tentar só o PUVA um pouquinho agora. Então, até PUVA, associação de UVA com psoralênico, esse paciente chegou a fazer por mais ou menos um mês e pouquinho. Não estava respondendo, a mãe não aguentava mais, o menino não aguentava mais, ele não queria mais nem sair de casa. Tá? Aí, o que nós fizemos? Nós entramos com upadacitinib. Por quê? Porque eu expliquei para a mãe que o dupilumab poderia piorar esse acometimento oftalmológico. Já saiu de questão. Ciclosporina, com tanto de infecção de repetição que esse menino tinha, já saiu de questão também. E aí nós resolvemos dar upadacitinib para ele. Hoje, essa foto também é de ontem, tá? Ele já está no 9º mês de upadacitinib, com a dose de 15 miligramas por dia, feliz da vida. Nunca mais, nesses 9 meses, ele teve nenhuma crise de blefarite, nem de conjuntivite. Está ótimo da dermatite atópica, esperamos que ele continue assim. Né? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenha sido bastante produtivo e espero que vocês aproveitem as próximas aulas. Obrigada. Obrigada, Raquel, pela excelente aula. Eu acho que é sempre um problema para a gente, na verdade, enfrentar. Né? Então, eu queria agradecer. Nós agora temos um intervalinho. Né? Nós podemos fazer um intervalo de 15 minutos, e aí a gente volta, tem mais 2 palestras. Nós temos o café aqui disponível. As próximas palestras serão sobre microbioma. Quem vai falar é o professor Sandipan. Ele é um expert em dermatologia pediátrica, vai falar sobre probióticos, que é uma outra questão controversa. E nós vamos fechar a sessão com o professor Fernando Valenzuela, que acabou de sair correndo ali do IPC, que vai fazer um super update de todos os tratamentos recentes alvo para dermatite atópica. Obrigada.